Linda tarde para você que, com alegria, espalha amor e carinho todos os dias. Boa tarde, crianças. Estamos aqui, mais um dia para completar nossas atividades. Eu espero que vocês estejam bem na graça de Deus e todos empenhados, para realizar assim suas atividades, completar seus trabalhos e a gente concluir assim a segunda unidade que está bem próxima de terminar. Gostaria de dizer a vocês que na semana que vem nós iremos fazer de cada assunto que eu for finalizando a semana que vem, eu vou colocar um modelo no simulado, esse sim para vocês responderem lá na plataforma. Então, eu já vou começar a elaborar esses simulados e a cada dia eu vou lançando Por exemplo, segunda-feira eu vou lançar o de português. Aí, além do caderno de atividades que vocês precisam terminar, vocês também precisam fazer esse simulado que vai estar lá à disposição na plataforma, tá certo? Antes de começar a nossa aula, nós vamos agora fazer a oração, entregando nosso dia, nossa tarde, nosso resto de semana na mão do Senhor, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, pegue o manual do aluno, na parte de história, e vamos assim dar continuidade onde nós paramos. Da semana passada nós falamos sobre a luta, pelos direitos civis, e a gente parou aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tem um artigo aqui na página 26, que é um artigo da ECA, o trecho da ECA, e a ECA, ela cuida dos direitos da criança e do adolescente. É um documento civil também que deve ser seguido à risca, Então tem aqui uma leitura para vocês fazerem e o artigo também para vocês entenderem aí alguns trechos dos artigos da ECA, E logo após, assim, pergunta: o ECA cuida dos direitos de qual grupo social, São crianças e adolescentes. Na página 27, quais são as características e quais as pessoas precisam ter para seus direitos sejam garantidos pelo ECA. As pessoas precisam ter até 18 anos. Então, são direitos para pessoas, para crianças e adolescentes até 18 anos. Do que o ECA tem protegido a criança e os adolescentes? Aí das negligências, nas famílias, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse órgão aí, ele cuida da criança e do adolescente em ter esses direitos, garantidos por lei. No quinto, na sua opinião, é importante existir um estatuto específico para cuidar dos direitos das crianças e adolescentes? Claro, Porque é com esse aparato aí que as crianças e adolescentes, elas têm a menor possibilidade de sofrer agressões, violências, opressões. Então, se não fosse esses estatutos e também a denúncia, é importante falar que o estatuto ele não vai adivinhar quando uma criança ou um adolescente está sofrendo qualquer tipo de violência e negligência. Então, é importante também a denúncia de pessoas que sabem que crianças e adolescentes estão passando por algum tipo de abuso. Você vai depois aqui, com a sua criatividade, criar um desenho que represente a importância do Estatuto da Criança e Adolescente para os pequenos cidadãos brasileiros. Então, você pode ficar à vontade aí e fazer um desenho para
expor aí, né, a sua ideia de que o porquê é importante esse estatuto, né, existir. Na página 28, que também dá continuidade desse assunto, vimos que a noção de cidadania e direitos surgiu da Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Aí, sabendo disso, responda: qual foi a primeira mudança conquistada pelos cidadãos atenienses que ampliaram a compreensão do que era a cidadania naquele período, né? Que a principal mudança foi o primeiro momento em que só eram considerados cidadãos homens livres, maiores de idade, bem nascidos e ricos, né? E depois de algumas revoltas, não era mais preciso ser rico e nem bem nascido, mantendo-se assim outras exigências. Então, naquela época, tinha que ser livre, tinha que ser homem, tinha que ser bem nascido. Hoje basta nascer, que já é um cidadão. Então, esse cidadão, ele tem direitos e deveres, como nós já vimos nos outros capítulos aí desse assunto. Na letra B pergunta: essa mudança foi suficiente para todos para que todos tivéssemos os mesmos direitos em Atenas? Não, né? Não foi. Porque muitas pessoas continuaram excluídas, como mulheres, escravos, menores de idade e estrangeiros. Então, essas medidas, no início, ela não teve muito sucesso, só depois com o passar do tempo. No segundo quesito, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é muito importante para a história da conquista dos direitos das pessoas. Então, vamos marcar em verdadeiro ou falso aí diante do que a gente já viu, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada após a Segunda Guerra Mundial. A Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão foi promulgada durante a Revolução Francesa e não da Declaração dos Direitos Humanos, né? E nem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa alternativa aí é falsa e você vai reescrever aí o que eu falei, que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada durante a Revolução Francesa. Aí, na segunda, tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão excluía mulheres escravas, isso é verdade. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de inspiração para a luta e conquista de direitos após a sua publicação. Também é verdade. Você só vai corrigir aí a primeira, que é falsa. No terceiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma das publicações mais importantes da história por luta por seus direitos. Explique com suas palavras por que essa importância. Então, você vai, né, com suas palavras aí, explicar que essa Declaração dos Direitos Humanos é muito importante porque especifica os direitos naturais pertencentes a todos os seres humanos, independente de classe social, raça, cor, religião, não importa. Foi um ser humano, tem direitos iguais. Então, por isso aí foi importante, você vai escrever com suas palavras. Quarto quesito. A luta pelos direitos civis é um importante acontecimento das décadas de 50 e 60. Leia abaixo e complete corretamente os espaços em branco. As respostas podem ser encontradas no caça palavras a seguir. Então, vocês vão completar aqui, né? Ou vice-versa, vocês podem procurar as palavras primeiro no caça-palavra, completar na lacuna e depois marcar no quadro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou dizer a vocês quais são as palavras e depois vocês procuram no caça-palavras e completa, tá bom? Então, a luta pelos direitos civis aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Essa luta desejava acabar com a segregação, ou seja, separação, né, entre negros e brancos. Algumas pessoas se destacaram nesse momento, como Rosa Parks, que foi presa por não dar lugar no ônibus a um branco.
Outra pessoa importante foi Martin Luther King Jr., que defendia o discurso pacifista. Ele liberou boicotes e passeatas com a Marcha sobre Washington em 1965. Finalmente, os negros conquistaram o direito ao voto. Então, todas essas palavras que vocês completaram na lacuna, vocês vão procurar completar no quadro aí. E assim, finalizando o assunto sobre direitos civis. E agora nós vamos ver que cidadania também é preservação, né? Falando hoje um pouco sobre os patrimônios da humanidade. Então, primeiro a gente tem que ter ideia do que é esse patrimônio, o que é patrimônio, porque da humanidade, né? Para depois a gente poder entrar aqui nessas atividades que hoje vai ficar um pouquinho puxado. E a gente vai pular alguns textos, né? Eu não vou ler todos os textos, vocês não precisam ler para poder fixar o assunto, principalmente para poder responder a atividade de simulado que eu vou começar a passar para a semana. Vocês vão precisar dar uma lida no material, tá certo? Então, como o tempo é muito curto e a gente para não ficar também muito extenso o vídeo, vou deixar para que vocês leiam os textos com atenção depois, né? Completem o exercício, mas que vocês fixem lendo. E também na hora de responder a atividade do caderno de atividades, vocês também voltem a esse texto. Então, nós vamos agora para a página 32, né? Na página 32, nós já começamos a falar sobre os patrimônios da humanidade, que são heranças. O que são heranças? São coisas que são deixadas para nós, né? São patrimônios. E esses patrimônios se dividem em patrimônios culturais, patrimônios naturais, né? E esses patrimônios, eles são preservados de geração em geração. Então, é muito importante para que vocês possam imaginar que se eu tenho um patrimônio, né, uma casa, um apartamento, por exemplo, eu preciso preservar para que ele possa dar continuidade. Porque sabendo que se eu não preservar, ele vai acabar. Então, a mesma coisa são os patrimônios que são herdados, né, de culturas diferenciadas em nosso país. Nosso país, ele tem vários patrimônios culturais, vários patrimônios naturais, que eles são defendidos, eles são preservados por lei. Então, existem também leis, existem órgãos que ajudam a preservar esses patrimônios para que ele não se acabe. Então, quero que vocês só deixem fixado isso aí em mente de vocês. No diálogo aí, né, diz assim: o patrimônio cultural é como a herança deixada pelos nossos antepassados? E essa herança pertence a todos nós? A professora responde: sim, o patrimônio cultural é um povo, é um elemento fundamental, elemento fundamental de sua identidade e cultura. Então, como eu falei, é preciso ser preservado para poder ser passado de geração a geração. Aí, de que maneira a identidade de um povo está relacionada à herança de seus antepassados? Aí, patrimônio cultural está ligado às diferentes, ligado diferentemente aos valores, às ideias e aos bens que as pessoas compartilham entre si. Então, esses patrimônios, eles são bens, né? São bens que elas são compartilhadas entre si. Por exemplo, em Pernambuco existe um museu muito antigo e lá tem elementos que guardam a história do nosso estado. Então, eu posso participar da história da humanidade, né, que está ali, daquele povo. Você pode participar. E aí os nossos descendentes um dia vai ver na história que nós fazemos parte do que estamos vivendo. Por exemplo,
Os nossos netos, né, filhos e netos, vão ver na história que nós passamos por essa pandemia. Essa pandemia ela vai virar uma história, ela vai virar um foco que vai ficar guardado em imagens, em mídias, né, em relatos de pessoas. Então, tudo que tem uma herança que você participou, você faz parte, você compartilhou para aquele acontecimento histórico. Então, esse acontecimento aí, ele fez parte da humanidade agora, neste momento. E que vai fazer parte da história daqui a alguns anos. Ok? Então, o patrimônio cultural, são produzidos monumentos, fotos, que guardam a história daquele povo. No nosso caso, serão as mídias, né? Serão o que estamos passando hoje, vai virar história através das mídias. E não só cultural, mas foi aí uma calamidade pública de saúde. Então, é importante que nós sabemos que existem também organizações, né, que é a Unesco, que eles guardam informações de forma geral, tanto cultural quanto material, sobre o que acontece no momento que vivemos. Né? O que você compreende por valor universal excepcional? Né? Como a expressão usada se caracteriza, ela tem o significado de valor, né? Valor conhecido e cuja importância seja considerada uma única, excepcional. Quer dizer, ela é considerada única, excepcional, quer dizer único, para o mundo todo, que também pode ser universal, mundial ou universal, né? Você acredita que por meio de estudos de patrimônios mundiais é possível compreender melhor como vivia uma população no passado, né? Então, os bens culturais podem ser usados como fontes documentais, né? Como eu falei. Então, tudo que acontece no momento, ele vai virar um documento, vai ficar guardado para assim ser inspiração para quem quiser saber mais sobre o assunto, pesquisar e assim saber. Aí temos, os patrimônios mundiais são divididos em culturais, culturais interiais, imateriais e naturais. Então, esses naturais e imateriais são aquilo que está demonstrado nas imagens, né? Os imateriais são acontecimentos, fatos, né? Por exemplo, o que estamos vivendo hoje. E os materiais, né? Os naturais, são aqueles que vêm da natureza. São aqueles que expressam fenômenos naturais que aconteceram. Então, você lembra de quantos são os patrimônios materiais e qual a sua definição? Então, patrimônio material é toda produção humana que tem valor histórico, cultural ou de identidade de um povo ou de um grupo. E os patrimônios imateriais, como são? Ele é transmitido geralmente de geração em geração de forma oral, né? Contada. Na página 34, tem também um texto falando sobre as paisagens, né? As paisagens naturais também aí, integrando com geografia, também faz parte de patrimônios. Existem lugares que são protegidos, né? Porque são paisagens naturais reconhecidas, que são importantes para a variedade biológica, e aí elas são preservadas, né? De geração em geração. Temos aí a Ilha de Galápagos e o Parque Nacional de Talampaya, na Argentina. Então, são aqui preservações geológicas, né? Nessa formação geológica, elas preservam as rochas, as árvores,
as características próprias do local. Então aqui tem um diálogo, né? Um diálogo não, uma conversa. Porque a gente tem que considerar as paisagens naturais, né? Percebe-se que é uma riqueza, né? Na formação natural daquele local. Por exemplo, o Amazonas, né? Então lá nós temos uma rica e vasta variedade de biomas. Então, por isso que tem que ser preservado, porque é importante preservar a Amazônia, que é chamada também de pulmão do Brasil, para que nós possamos ter uma variedade de espécies da fauna e da flora. Você conhece exemplos de naturais, né, da cidade ou em nossa região, que pode ser preservado? Então, aqui em Pernambuco mesmo, nós temos algumas matas, né, alguns rios, alguns lugares que são preservados também e cuidados para guardar a história daquele local. Então é importante que vocês até possam fazer aí uma pesquisa, né? Em Pernambuco, qual é o patrimônio natural preservado? E aí você pode colocar aqui como um exemplo. De acordo com o que você estudou em geografia, patrimônios naturais como a Ilha de Galápagos e o Parque Nacional de Talampaya podem ser encontrados próximos às metrópoles. São encontrados em locais afastados das grandes metrópoles, nos quais o acesso humano é menor. Então, não é perto das cidades, é distante das cidades, até porque o homem precisa ter esse difícil acesso para não explorar demais e não acabar com aquele patrimônio ali. Então, geralmente, elas são afastadas das grandes metrópoles. Aí vem agora aqui na página 35 a importância de preservar os patrimônios. Então, é importante preservar esses patrimônios, né, que a gente está entrando agora no outro tópico do nosso assunto, porque quem preserva tem história para contar. Quem preserva tem um ambiente melhor e você tem uma herança, né? Que claro que os seus descendentes, você não vai viver eternamente vendo essa preservação. Enquanto você viver, você vai ver. Mas os seus descendentes, eles vão participar e ver dessa preservação aí. Então, aqui tem uma atividade em dupla, que nós vamos fazer agora, né? Não é possível. Refletir sobre a importância das dificuldades da preservação do patrimônio com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, cronologicamente, né? Os processos históricos contemporâneos desgastam os patrimônios culturais mundiais e, por isso, esses merecem conservação. Então, existe o tempo, né? O tempo também ele destrói por si só. Então, se não tiver uma manutenção, seja material ou natural ou imaterial, essa preservação, ela pode acabar, como eu falei. Então, tem que ter o cuidado, né? De ter a preservação. Quem deve preservar os patrimônios? Então, nós, seres humanos, nós, cidadãos, temos esse papel fundamental junto com órgãos, né? Que são instituições governamentais que preservam essas localidades. Então, eles preservam, né? Tecnicamente, e os seres humanos participam dessa preservação, fazendo a sua parte, não desmatando, não destruindo, ao contrário, preservando, cuidando. Então é um conjunto aí, e a Unesco aqui ele está de frente nesse cuidado aí. Na página 36 temos aí também falando, né, da Unesco, que é a sede da Organização de Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa daí é em Paris, mas no Brasil também tem. A lista de patrimônios mundiais da Unesco em 2020 constam 1.121 patrimônios, 869 culturais e 213 naturais
e 319 mistos, ou seja, naturais e culturais juntos, localizados em 161 estados de diferentes países do mundo. A Unesco, em conjunto com o governo local, os governos locais, busca desenvolver ações, projetos e acordos para a preservação e conservação dos patrimônios naturais. Então, o texto acima menciona que há patrimônios que são mistos, que significa, eu falei, né? Os mistos são os patrimônios naturais e culturais juntos. Como você pode ajudar na preservação desses patrimônios mundiais? Então, você vai dar a sua resposta. Eu até já falei, né? Como é que a gente pode participar dessa preservação. E vocês coloquem aí. Escolha um dos patrimônios mundiais e pesquise. Aí você vai fazer essa pequena pesquisa aqui, colocar o nome do patrimônio. Aí você pode até fazer, como pediu aqui na questão anterior, da página 33, que fala sobre a região, né? Quais são os patrimônios imateriais ou materiais da sua região. E completar aqui também na página 36. Na página 37, nós temos um gráfico, né? E aí tá mostrando a lista de regiões e o número total de patrimônios da Unesco que a Unesco possui. Aí, qual a informação que o gráfico apresenta? Então, o número de patrimônios mundiais da Unesco por região. No 2, segundo o gráfico, que região possui mais patrimônios na lista da Unesco e quantos? Então, a Itália e a China, né? Com 55 lugares, né? Interessante isso aí. No 3, ainda segundo o gráfico, qual a região possui menos patrimônios e quantos? Então, os menos são a Suécia, né? Com 15 lugares. Porque é bom frisar que a Suécia é um país subdesenvolvido, não, bem desenvolvido, país de primeiro mundo. Então, lá as cidades são prioridades. Então, lá os patrimônios lá são históricos e culturais, são poucos, principalmente os naturais. Porque lá a infraestrutura de tudo, crescimento populacional, né? Fábrica de desenvolvimento, tem muitos. Então, por isso que esse número aí é muito pequeno na Suécia. No 4, e o Brasil? Em qual região ele está localizado? Essa região possui quantos patrimônios? Então, o Brasil está localizado na região da América Latina e o Caribe e integra a lista de 22 locais. Então, poucos também, né? Poderia ser mais, porque o Brasil, no caso aí, está naquela fase dos estados subdesenvolvidos, digamos assim, industriais, e até a consciência humana em relação a essa preservação. Patrimônio e preservação, na página 38, o município, região e país onde vivemos também pode possuir expressões humanas ou paisagens naturais reconhecidas como patrimônios culturais e naturais que passam a ser preservadas para futuras gerações. Então, é necessário essa preservação, como eu venho falando, para que passe de geração em geração essas culturas, né? Essa preservação e esse patrimônio, essa herança que é deixada para nós. O patrimônio e diversidade é um estudo de patrimônios mundiais que revela que a diversidade, ou seja, a diferença entre os povos e as culturas, existe desde que o homem surgiu. Sociedades humanas em diferentes partes do mundo desenvolveram modos de vida e culturas específicos. Então, essa diversidade, o Brasil tem muito, né, de povos, de culturas, que também tem que ser preservada e respeitada, né? Eu costumo dizer que a gente não é obrigado a aceitar tudo, mas a gente tem que respeitar quem gosta, quem aceita, para que exista uma diversidade respeitada e também preservada.
Aí, na sua opinião, podemos aprender com as pessoas que são diferentes de nós? Com certeza, né? Com certeza é importante aprender, principalmente a conviver com as diferenças e a respeitar, né? Saber conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. Você conhece alguém que seja de outra cultura e que tenha hábitos distintos dos seus? Então você vai colocar aí pessoas que tenham as culturas, costumes diferentes dos seus. Se tiver, né? Leia atentamente a seguinte afirmação. Conviver é ter amizade com pessoas diferentes, enriquecer a nossa experiência de vida. Você concorda? Com certeza, né? No momento em que eu estou dividindo as minhas experiências, eu estou ajudando a que essa diversidade se enriqueça, né? Os meus saberes com os seus saberes, nós temos 2 saberes. Então, os saberes serão multiplicados. Então, no momento que eu sou egoísta, que eu quero só para mim, eu não estou distribuindo, aquilo não vai expandir. Então, é de suma importância conviver com a amizade, aí vem a amizade, aí vem o respeito, para poder se desenvolver. Exercitando sobre esse assunto de hoje, nós vamos resolver aí, responder a página 39, a partir da página 39, que diz que a gente vai completar aí com essas palavras do quadro, né? Preenchendo as lacunas. A humanidade, ao longo do tempo, constituiu um valioso patrimônio que deve ser conservado por todos, não só pela Unesco, não só pelos órgãos, mas por todos nós, cidadãos. B. A Unesco é uma agência mundial responsável por cuidar do patrimônio mundial. Ele cuida desses patrimônios, mas não é só a Unesco, nós temos uma grande participação aí. C. O patrimônio imaterial é composto pelas tradições de um povo, como danças, festas, artesanatos, saberes e comidas tradicionais. Então, isso são patrimônios imateriais. E a crise climática atual torna ainda mais importante a preservação de patrimônio natural, habitat de tantas espécies de animais e vegetais. Letra E. Monumentos, centros históricos, palácios e templos formam o patrimônio material. 2. Vimos que os patrimônios da humanidade podem ser material, imaterial ou natural. Então, vamos ver a diferença. O patrimônio material é composto por monumentos, construções de lugares que têm valores universal, excepcional, do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etimológico, etnológico e antropológico. Já o patrimônio imaterial é formado pelos saberes, práticas, expressões artísticas e técnicas ligadas a certas culturas e populações. B. Agora explique o que é patrimônio natural. É composto por formações físicas, biológicas e geológicas muito importantes, além de diversos habitats de espécies de animais e vegetais ameaçados nas áreas em que tenham valor científico de preservação ou estético excepcional e universal. Por exemplo, a floresta amazônica, né? É um patrimônio natural do Brasil que precisa ser cuidado dessas espécies, animais, vegetais, para que eles não venham a entrar em extinção, acabar, ser extinto. Letra C. Ao longo do capítulo, você conheceu alguns patrimônios mundiais. Cite ao menos um exemplo em cada tipo. Você vai agora pesquisar, né? Eu volto ao texto e ver lá os que estão expostos ou que vocês queiram procurar na internet diferente do que já viu aqui e colocar um de cada aí como exemplo. Na última página, observe as imagens abaixo, né? E assinale o X na alternativa que apresenta corretamente os tipos de patrimônio representados por elas. Então, aí é um patrimônio material e imaterial.
As danças, as festas são os imateriais e as ruínas, por exemplo, de um mosteiro, né, de uma igreja, é a parte material. Aqui também em Recife, por exemplo, existem muitas igrejas que são patrimônios materiais preservados. Conta a história, né, do nosso povo, né, as igrejas lá do Recife Antigo, por exemplo, faz parte da história de Pernambuco, as primeiras igrejas de Recife. Então, ela é material. Tudo que for assim, monumentos, prédios, são materiais. E aquilo que for arte, cultura, é imaterial. No quarto, vocês vão marcar verdadeiro ou falso nas alternativas. E as que forem falsas, vocês vão fazer a correção da forma verdadeira. Então, as festas tradicionais fazem parte do patrimônio imaterial, verdade. As tradições e o folclore fazem parte do patrimônio material. Não. Você vai colocar aí. Fazem parte do patrimônio imaterial. Só vai mudar o nome aí para imaterial. A próxima. As áreas onde vivem as espécies animais vegetais são importantes, mas não podem ser consideradas patrimônios da humanidade. Falsa também. O que é verdade? As áreas onde vivem espécies animais e vegetais fazem parte do patrimônio natural da humanidade. A próxima. Construções, palácios e templos fazem parte do patrimônio material. Verdade. Está certo. E a última, os governos locais e a Unesco são os únicos responsáveis pela preservação do patrimônio. Não. Como eu falei várias vezes, tudo que é de patrimônio, a preservação desse patrimônio deve ser tarefa de todas as pessoas, além dos órgãos que a protegem. Então, nosso assunto foi até aí, né? Um pouquinho extenso, porque muita coisa para ler. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre esse assunto, que nós vamos falar na próxima semana, fechando o assunto, nossa cultura e o nosso patrimônio. Pega agora o caderno do aluno e marque a atividade que vai para casa, vocês fixarem melhor, que vai da página 8 até a página 10. Então, vocês façam a releitura, se necessário, para poder responder esse material aí, tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, né? E até amanhã com a nossa aula de Geografia. Beijo no coração.